Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa primeira aula do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje nós vamos falar aí sobre o espalhamento de Rutherford, a primeira parte do espalhamento, né? Então, só uma introdução rápida, histórica, né? Eu estou seguindo o livro do Das e Farbel, tá? Essas notas de aula vão ser baseadas nesse livro, tá? Então, como a gente já sabe, você já viu a estrutura da matéria, por exemplo, né? Os átomos que eram supostos aí ser os blocos básicos da matéria, na verdade eles não são básicos, né? Eles são compostos aí de um núcleo e a sua eletrosfera, tá? Okay? Já o próprio núcleo, a gente sabe que também é composto, né, por prótons e nêutrons, e que na verdade o próton ou o nêutron é um conjunto ali de 3 quarks grudados ali por gluons, certo? Então, o que dificulta a gente entender esses sistemas é que eles são extremamente pequenos, certo? Só para você ter uma ideia, o tamanho do átomo, né, é da ordem de 1 angstrom, certo? 10 a menos 10 metros, né? O núcleo é da ordem de 10 femtômetros ou fermis, tá? CFM aqui, ok? E os prótons e nêutrons em si, cada um deles é da ordem de 1 fermi, tá? Já elétrons ou os quarks aí, eles podem ser considerados, pelo menos até o momento, como sendo partículas pontiformes, certo? E como é que a gente enxerga essas estruturas? A gente só sabe enxergar estruturas microscópicas jogando ali outras partículas em cima delas, tá? Okay? Então, a primeira vez que isso foi feito foi em meados aí de 1910, o Rutherford e seus colaboradores aí, né, o Geiger e o Marsden, eles conseguiram, usando partículas alfa, que não tem grande velocidade, era uma fonte natural, tá? Por isso que a gente vai poder usar a cinemática não relativística, né? Eles conseguiram enxergar o núcleo pela primeira vez, tá? Ok, houve uma certa competição ali entre modelos nucleares e isso mudou tudo na época, tá bom? Então vamos direto ao assunto, vamos estudar o espalhamento de Rutherford. Então, espalhamento de Rutherford, a gente tem uma partícula alfa, né, a massa M alfa aqui com velocidade V0, então isso é conhecido, sim, que vai estar colidindo aí com esse T aqui de alvo, né, target, okay, que a gente vai supor inicialmente em repouso, tá? Então você tem aquela colisão aqui, o alvo, não, o núcleo estaria vindo para baixo aqui, né, enquanto a partícula alfa está indo para cima. Então, eu gostaria de entender o que esse ângulo aqui, né, entre essas duas trajetórias, o que esse ângulo representa aqui, tá? Então, como eu falei, nós vamos estudar isso não relativístico por enquanto, né? Eu vou começar com conservação do momento e conservação da energia, tá? Como só a partícula alfa tinha velocidade no início, o núcleo estava em repouso, eu só tenho o momento inicial da partícula alfa e o momento final da partícula alfa, mais o momento do núcleo, né? O recuo do núcleo, tá? Vai ser pequeno essa velocidade, vai ser pequeno, esse ângulo aqui também vai ser pequeno, tá? Okay. Você pode isolar V0 aqui, mesma coisa que a energia cinética da partícula alfa inicial é igual à energia cinética final da partícula alfa mais a do núcleo, tá? Posso também isolar o V0 aqui. E se eu tomar o produto escalar, né, do V0, esse V0 ao quadrado é V0 escalar V0, né? Se eu tomar o produto escalar dessa equação com ela mesma, né, eu posso igualar esses dois
V zeros ao quadrado, hein? E eu chego nessa expressão aqui, ó, né? Eu vou elevar esse cara ao quadrado aqui, no sentido de produto escalar, né? Tá? Então vai ficar o quadrado do primeiro, ok, o quadrado do segundo, mais o produto escalar entre eles duas vezes. Sim, tá aqui, ó. O quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, duas vezes o produto escalar entre eles aqui. E eu vou igualar com a segunda equação. Tá? Você vê que os termos aqui, esse V alfa ao quadrado cancela, né? Dá para pôr esse VT ao quadrado em evidência, né? Essa razão aqui, por enquanto misteriosa, que é a massa do alvo pela massa da partícula alfa, pode ser isolada, e a gente fica aqui com esse produto escalar entre as duas velocidades inicial, que é proporcional ao cosseno, né? Certo? Você se lembra, né? O produto escalar aqui é o módulo do V alfa, módulo do VT, que são positivos, cosseno do ângulo. Então, esse lado esquerdo aqui é proporcional ao cosseno do ângulo. Esse lado direito aqui a gente tem 1 menos a fração entre essas duas massas. Tá? Então, se essa fração aqui fosse bem pequenininha, essa massa do alvo aí, né, em relação à partícula alfa fosse muito pequena, por exemplo, massa do elétron, né, que é o modelo de Thomson, né, o modelo do pudim de passas, sim? Okay. A gente teria só ângulos minúsculos. Você vai fazer isso na listinha de exercício, o primeiro exercício. Tá? Okay. Como é que você mostra isso? Você vai fazer um pouco diferente. Ao invés de você igualar, só voltar aqui um minuto. Ao invés de você igualar, sumir com V0, o V0 é fixo. Sim? Essa velocidade inicial é fixa aqui. As variáveis, na verdade, são V alfa e VT. Você vai sumir com VT. Faz um pouco diferente aqui. Isola VT. Tá? V0 é constante, você vai derivar a relação. Você vai encontrar essa mesma relação aqui, só que um pouco diferente, né? Trocado, aqui, a mesma, a ideia mesmo, né? De montagem é a mesma. Vai ficar com função, né? Vai sumir com VT? Vai. V0 é uma constante? Sim. Você vai ficar com uma função, esse ângulo, né? O cosseno, na verdade, vai ser função desse V alfa. Você deriva em V alfa, você acha o desvio máximo. Tá? Okay? É um exercíciozinho do iceberg. Tá? Okay? Esse exercício da lista está lá na listinha, você vai ver. Tá? Aí você consegue mostrar que o ângulo máximo, na verdade, é da ordem dessa fração aqui. Então, se fosse o elétron, aquele pudim de passas, né? Você tem elétrons dentro de uma meleca ali positivo. Se o núcleo, na verdade, se o átomo fosse como no modelo de Thomson, daria da ordem então da massa do elétron pela massa da partícula alfa. Mas, na verdade, o que foi observado é totalmente diferente. Tá? Então já vamos falar o que acontece. A massa do núcleo, na verdade, é muito maior em geral do que a da partícula alfa. Tá? Okay? No caso da experiência de Rutherford, aqui, né, que o Geiger e Marsden realizaram, o experimento, né, o alvo eram os núcleos de ouro. Tá? Então, eles têm aí cerca de 200 GeVs. Quem que é elétron-volt? Né? É a carga do elétron, se você estiver trabalhando assim. Então, 1,6, 10 a menos 19 vezes coulomb-volt da Joule, tá? E isso é a velocidade da luz. Okay, a gente só trabalha nesse tipo de unidades. Então, a massa da alfa, cerca de 4 GeVs. Massa do núcleo ali, de ouro, 200 GeVs. Então, na verdade, essa fração aqui não é menor que 1, é maior do que 1. Tá? Okay? Não é tão maior do que 1, mas... e, portanto, o que eles observaram foi que isso aqui, esse lado direito aqui é negativo. Tá? O Thomson esperava que esse lado direito aqui fosse, na verdade, muito próximo de 1. Então, os ângulos seriam muito pequenos. Tá? Okay. Essa razão para o elétron aqui com a partícula alfa é 1 sobre 7.400. Então, praticamente 1 desse lado. Tá? E o ângulo de desvio também é da ordem dessa fração. Então, da ordem de 10 a menos 4, na verdade.
Tá? Okay? E não era isso que eles observavam. Tá? Os ângulos eram, os desvios eram pequenos, a maioria dos desvios era pequena. Tá? Okay? A sua grande maioria, você vai descobrir depois. Né? A gente vai contar essas partículas. A partícula alfa vem por aqui, espalha, tá? E você vai contando. Eu vou explicar isso depois. Então, se você mede essa contagem de partículas, a maioria está aqui na frente. Não num ângulo tão pequeno quanto Thomson imaginava. Mas, ocasionalmente, a parte aí das partículas alfa sofrem grandes ângulos de desvio e o modelo do Thomson não conseguia explicar isso. Tá? Então, o que aconteceu? Na verdade, eles perceberam que a massa estava concentrada e a gente já conhece essa história. Né? Nós temos núcleos, então a matéria não está distribuída igual um pudim de passas, mas sim nucleada. Certo? Legal essa análise aqui da cinemática, né? É bacana, mas não está levando em consideração a interação entre a carga do núcleo com a carga da partícula alfa. Certo? Como é que eu introduzo isso? Eu posso introduzir isso através do potencial coulombiano. Tá? Então, a carga do núcleo, né? Z vezes a carga, esse I é positivo. Né? 1,610 menos 19, a carga do elétron em módulo. Tá? A distância R aqui, né? O DAS não usa essa constante aqui, o K. Né? Então, se você quiser, carrega o K aqui para trabalhar no SI. Ele trabalha no CGS. Tá? Para trabalhar no SI, põe o K aqui. Toda vez que você tiver carga, você vai pôr o K. Sim? Então, o potencial eletrostático é carga por distância. Sim? Vai interagir com uma carguinha pontiforme, a carga de prova, um Z' aqui. Né? No caso da partícula alfa, esse Z' é 2. Tá? Carga 2 vezes Z aqui. Então você tem a energia potencial, é o V aqui. Ó, tá? Cuidado, às vezes a gente confunde U com V. Esse teu V, a sua energia potencial eletrostática, então vai ser a carga do núcleo, a carga da alfa aqui pela distância. Tá? Se precisar da força, é fácil. Né? É só calcular menos o gradiente aqui do potencial. Tá? Todas essas fórmulas são super simples, por quê? Porque dependem simplesmente da distância. Bom, se você puser o centro no núcleo, né, seria a distância radial. Certo? Elas não dependem do ângulo. Tá? Você está acostumado com isso, isso é conhecido como força central. E força central conserva energia. Sim? Okay? É uma força conservativa. Na verdade, ela conserva também o momento angular, etc. Tá? Legal. Então dá para resolver esse problema mais minuciosamente, sim? Não simplesmente usando só a cinemática, a gente vai estar usando a dinâmica. Tá? Deixa isso guardado, daqui a pouco eu vou usar essa energia potencial coulombiana. Hein? Tá? Vamos ver como é que é esse espalhamento aqui. Isso aqui é um problema de mecânica. Tá? Problema que você pode ter já estudado aí no curso de mecânica. Tá? Então, quais são as constantes de movimento? Bom, a primeira delas é a energia. Sim? Como o campo é conservativo, né? Você tem conservação da energia. Certo? Então, a energia cinética inicial da partícula alfa é a única energia que você tinha aqui. Né? Certo? Lógico, eu vou ter as energias de repouso aqui, mas é não relativístico. Você pode mostrar que a velocidade da partícula alfa é pequenininha nesses casos aqui. Tá? A hora que se tornar relativístico, a gente vai ver mais para frente, aí eu vou ter que introduzir a energia de repouso. Por enquanto é só a energia cinética da partícula alfa. Tá? Eu tenho essa constante de movimento. Sim. Posso, inclusive, isolar aqui V0. Né? Se eu souber a energia, eu consigo determinar a velocidade inicial da partícula. Então, esse é um dado aí que você tem fixo aqui, se você mantiver essa energia fixa. Tá? Ok? O que mais? Como potencial central, também, como a gente já falou, só depende da distância radial, não vai depender do ângulo, né, da trajetória da partícula alfa. Então, aqui vem a trajetória assintoticamente, né, lá do menos infinito, do eixo Z aqui. Assim, você
tem a partícula alfa tendendo assintoticamente essa linha pontilhada aqui. Depois que ela se espalha, que ela, né, é um potencial repulsivo, sim. A partícula alfa tem duas é um núcleo de hélio, sim. São 2 prótons ali, de carga, tá? 2 prótons, 2 nêutrons em geral. E aqui você tem o núcleo na origem aqui do seu sistema de coordenadas, certo? Então, a posição vetor R, esse vetor aqui, ó, da partícula até o núcleo, sim? Esse vetor que ele é o suplemento do θ aqui, tá? Do ângulo θ. Você vai fazer o exercício lá, você já descobre o que eu quero dizer com isso. O θ versor é menos o psi versor, tá? E aí você pode seguir essa trajetória usando então essas coordenadas aqui. É um plano, isso aqui é um plano afim constante, certo? É o plano da folha aqui, com coordenadas esféricas, tá? Okay. Φ igual a 0, por exemplo. Então, só tem 2 letras aqui praticamente no problema. O problema para φ constante, você reduziu o problema só para R e psi ou θ, tá? Qui, desculpa. Sim? Só que como o potencial só depende de R, da distância radial, essa distância aqui, ó, né, a partícula alfa está sendo descrita pela distância e esse ângulo, né? O momento angular é uma constante. Você pode mostrar que o momento angular é uma constante. Eu vou deixar isso para o curso mecânico, né? Esse momento angular eu vou chamar de L minúsculo aqui, só para esse do livro, normalmente é L maiúsculo. É R vetor P, tá? Isso é uma constante, vetor é uma constante, é direção, sentido, módulo, etc. Tá? E, portanto, seu módulo também é uma constante. E se você calculou isso, digamos, lá, quando a partícula está vindo nessa linha aqui, ó, né, lá no menos infinito do Z, né, eu já sei o seguinte, que ela vem com uma velocidade V0, a uma distância B aqui, esse B é super importante, tá? Há um braço B aqui de distância, essas 2 linhas aqui dão uma distância, não, onde o núcleo repousa aqui no eixo Z, inicialmente, né? E essa linha assintótica aqui, da onde a partícula alfa veio, muito grande, uma distância muito grande. Bom, pensa, isso aqui é microscópico, sim? Então, alguns centímetros do seu emissor de partículas alfa para onde está a folha de ouro aqui, né? Você já ouviu essa experiência? Já tem no iceberg isso. Sim, aliás, esse primeiro exercício é do iceberg. Tá? Você tem então um braço aqui B, né? O momento é mv0. Então, eles são perpendiculares, sim. Esse produto vetorial aqui é imediato, sim. MRV sendo de 90 graus, então MRV, o V inicial é V0, o R de braço ali é B, então acabou. Isso aqui é uma constante, certo? O módulo é uma constante, sim. Só que eu já conheço esse V0 aqui dessa equação 5, que se eu substituir esse V0 aqui, fica só em função da energia e do B aqui, que é o chamado parâmetro de impacto, certo? Essa distância em relação, está aqui o núcleo de quanto que eu vou, né, por exemplo, colisão frontal, B é igual a 0. Então, você está um núcleo aqui, e a partícula alfa vem do seu B igual a 0. Um pouco mais distante, né, é a distância. Né, assim, okay. Esse B um pouco maior, você tem um braço maior, você tem um momento angular maior. Tá? Okay. Posso isolar esse 1 sobre B ao quadrado aqui, vai me facilitar as expressões. E o segundo exercício da lista é você mostrar que a velocidade, né, o vetor velocidade da partícula, né, eu estou trabalhando com esféricas, então esse R vetor é R chapéu, né, o R módulo deles com o versor. Eu vou derivar aqui, isso não é cartesiano, sim, então eu vou ter a derivada do R aqui da distância, né, vezes o R chapéu aqui, e, né, R vezes dr dt, isso aqui é novo, tá? Okay? Se você já fez mecânica, você já sabe, né? Como esse teu R, à medida que a partícula vai se movendo, o seu
o seu vetor posição vai movendo, então o R versor também é função do Qi, desse ângulo Qi, tá? Ok? Então, essa derivada aqui, ó, não é zero. Sim? Na verdade, você vai mostrar que isso aqui é dt Qi chapéu, tá? Okay. Então, bom, pela definição aqui, calcular o L, né, o módulo do L aqui, então R vetor, né, MR vetor V aqui, ó, né, vou substituir essa expressão aqui, ó, né, R com R chapéu é zero, certo? É o produto vetorial do vetor de vetores paralelos é igual a zero, né? Ele com ele mesmo aqui, menos do escalar. Sim? Esse termo aqui é zero, então só vai ficar R vetor Qi. Então isso dá para fora do plano da folha, aí, né? Do plano da sua tela. Sim? Okay. Então isso aqui não dá o tamanho de R, já tem outro R, vai ficar R ao quadrado. Sim? O dqi, dt aqui, eu vou supor positivo, na verdade ele é a frequência angular em ômega, você está acostumado com isso aqui é ômega, certo? Por exemplo, isso aqui é ômega R, ó. Sim? Essa velocidade angular, certo? Portanto esse termo aqui é conhecido como frequência angular, tá? Essa aqui seria a velocidade radial, essa aqui é a velocidade angular, tá bom? Então a energia cinética vai ter essas duas componentes aqui, vai ter uma energia cinética radial mais uma energia cinética angular aqui, né? Seria ômega ao quadrado aqui, por exemplo. Se eu somar com o potencial, eu tenho energia total, tá? Eu estou chamando só de energia. Isso aqui é energia total, energia cinética mais energia potencial, que também é uma constante de movimento, então, portanto, eu posso isolar, né? Aqui eu vou sumir com essa frequência angular, eu vou substituir essa equação 8 aqui, ó, né? Eu posso isolar o dr dt. Sim? E transformar esse problema que era tridimensional em princípio, tudo bem, eu fixei o plano da tela aí, fica igual a zero, por exemplo. Então já caiu para duas variáveis. Tá? Sumir com o Qi, sumir com o ângulo, ou θ. Tá? Então agora eu fiquei com um problema unidimensional praticamente. Tá? Okay. Então, eu consigo isolar, né, o dr dt aqui. Tem duas possibilidades, isso está ao quadrado, certo? A velocidade radial aqui pode ser tanto negativa quanto positiva. Tá? Se o núcleo está aqui, a partícula alfa está se aproximando, esse dr dt ele está diminuindo. Então, na aproximação, essa raiz é negativa, e no afastamento, essa raiz é positiva. Eu vou escolher a negativa aqui. Ou seja, eu só vou fazer meia trajetória, mas é visível que essa trajetória aqui, em relação a essa linha, o que tem de um lado é igual ao que tem do outro, é simétrico, certo? Okay? Em relação a essa linha aqui, essa distância de maior aproximação da partícula alfa com o núcleo, esse R0 aqui, é importantíssimo esse R0, a gente já vai determinar ele já. Né? Isso aqui, então, essa escolha de sinal aqui é para a primeira parte. Né? A velocidade radial está diminuindo, a partícula para e depois ela vai ganhando velocidade e se afasta. Certo? Okay? Você pode fazer em duas etapas aqui. Eu estou fazendo só meia trajetória, depois eu já explico, vai ter que dobrar ali o ângulo. Tá? Ok? Então, se você estiver acostumado com problema unidimensional, esses dois termos aqui somados, na verdade, são potencial efetivo. E esse termo aqui, ó, né, olhando para cá, esse termo aqui é o termo de repulsivo aí. Ele é sempre repulsivo, se é L, né, no momento angular diferente de zero, né? Ele é chamado de potencial centrífugo. Né? Então, ele é a tendência aí de expelir a partícula. Né? Ok? Então, tá bom. Então, eu podia integrar isso aqui, dado o V, né? Por exemplo, o potencial é colombiano. Tá bom, eu vou lá e
substitua esse 1 sobre R aqui, tá? Ou se você quiser analisar a força 1 sobre R ao quadrado. Vou lá e substituo aqui. Em princípio eu posso jogar todos os R's para um lado, T para o outro e integrar, tá? Eu conseguiria, por exemplo, achar o tempo aqui em função de R, ou inverter tudo isso, mas é super difícil, tá? Isso aí dá uma integral elíptica, etc. Okay? E achar o R em função de t, então acabou o problema, tá? Não é isso que eu quero. Eu não estou interessado em saber como é a posição da partícula com o tempo, assim, ou o tempo que ela demora para vir. Bom, não, o tempo seria infinito, tá? Okay? Vindo lá de menos infinito. Tá. Eu não quero isso. Eu gostaria de achar, na verdade, o ângulo de espalhamento. É isso que a gente mede. Sim? Okay. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rearranjada aqui dentro, né? Eu vou pôr esse termo centrífugo aqui para fora, certo? Okay? Então o E vai ficar dividido pelo termo centrífugo, certo? Aqui eu já aproveitei que era 1 menos V, eu pus o E para fora aqui, ó, né? Então ficou 1 menos V sobre E, ó. Juntei esses dois termos aqui, E menos V, certo? E botei esse termo centrífugo para fora aqui desse colchete, tá? Das chaves. Ok? Aqui ficou 1 desse. Opa! Aqui ficou 1 que eu coloquei esse termo para fora, tá? Ok? Isso aqui dá para dar uma melhoradinha. Bom, o M corta, o 2 corta. Aqui eu fico com M ao quadrado, L ao quadrado, R ao quadrado, posso para fora. Sim? Ok? E eu já aproveitei e substituí, né, esse L ao quadrado sobre 2M aqui, ó, né, com E, pelo 1 sobre B ao quadrado, tá? Ó, 2ML ao quadrado é 1 sobre B ao quadrado, tá? Aqui, ó, 2ML ao quadrado é 1 sobre B ao quadrado, já pus para fora da raiz, mas não é de graça, né, certo? Então, o 1 sobre B ao quadrado multiplicava isso? Sim, então eu tenho que tirar o mínimo aqui. Vai ficar 1 menos B ao quadrado. Tá? É ruim de fazer conta, assim, mas espero que você esteja acompanhando. Tá? Tá bom. Substituir o B aqui para melhorar um pouquinho essa expressão. Tá? Legal, isso aqui é dr dt, mas eu tenho dqui dt, né? O ômega aqui, né? Tá? Não é constante, hein? Isso aqui depende de onde você está, da posição que você está. Tá? Isso não é um movimento circular, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Se o R fosse constante, sim. Você teria uma frequência angular constante. Tá? Okay? Então, se você dividir essas duas expressões, essa equação 8 aqui, ó, com essa equação 9, né, o dt desaparece. Certo? Você consegue eliminar um tempo. Aí eu só simplesmente dividi uma pela outra, tá? Ó, LMR ao quadrado, ó. Aqui tem LMR, então sobra um R em cima aqui, ó. Sinal de menos essa raiz quadrada, então sobra menos R, né? B, a raiz quadrada, eu já deixei o D aqui para um lado, DR para o outro, então do lado direito eu só tenho função de R, do lado esquerdo eu só tenho função de Q, eu posso integrar em ambos os lados, tá? Então eu estou só fazendo meia trajetória, só vindo do lado muito distante, o R, a distância radial, né? Eu estou vindo lá de infinito, eu venho me aproximo o máximo que eu posso, depois eu me afasto. Então essa primeira parte aqui, ó, eu estou vindo de uma distância radial infinita até a menor, né, distância mais próxima que eu posso chegar. Cuidado com esses termos aqui. O mais próximo que eu posso chegar, ele é chamado de distância de maior aproximação, ou closest. Né? Tá? E o ângulo vem, então, né, você está muito, muito longe, volta para a figura aqui, quando você está muito, muito longe, esse teu R infinito aqui, esse ângulo é cada vez menor, 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 esse ângulo aqui é cada vez menor, 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 menor. Então ele, assintoticamente ele tende a zero e ele vem até um Q, né?
máximo aqui, ó, que é o que 0 a meia trajetória, certo? Ele vai estar relacionado com teta. Aqui era para ser teta, ficou um teta esquisito, né? Até a metade aqui da trajetória ele rodou Q0, sim? Então o ângulo inicial é 0, né? Entende, assintoticamente é 0. O ângulo até metade da trajetória, o ângulo máximo aqui que é Q0, né? A distância radial é infinita, eu chego até a distância de maior aproximação. Se eu fosse continuar essa integral aqui, seria o mais, eu teria que fazer em 2 etapas, certo? Eu teria 2 Q0, certo? Okay. Tudo bem? E na verdade o ângulo que eu procuro, que é o θ, então você vai ter Q0 para um lado, Q0 para o outro. O que falta aqui é 180 menos 2 vezes o Q0, tá? Ok? É o que eu estou procurando, é o θ, tá bom? Beleza, então essa integral é óbvia, né? Isso aqui é Q0, certo? Essa integral aqui não é tão óbvia, certo? Isso na verdade depende da forma e do potencial, é claro, sim? E eu inverti aqui, ó, tá? A hora que você inverte os limites de integração, ganha um sinal de menos, fica mais aqui, ó. E já botei o B para fora, tá bom? Ok? A integral de A a B é menos a integral de B a A, você lembra disso? De Fulvio, né? Tá? Como é que eu determino R0? Eu já comentei, a partícula vem para, né, radialmente, né, ela chega a menor distância possível, depois começa a crescer essa distância de novo. Assim. Então, eu posso fazer essa velocidade radial aqui igual, né, a 0. Sim? A parte radial aqui igual a 0, dr dt. Né? Voltam lá na equação 9, ó, dr dt. Quando que isso aqui é 0? Bom, esse termo aqui na frente não vai dar 0, não. Então é quando a raiz quadrada aqui é igual a 0, e portanto, quando o argumento da raiz quadrada e radicando, né, é igual a 0. Tá? Okay? Então você vai ter uma equação aqui a resolver, dependendo do potencial, essa equação é chata de resolver. Tá? Então, se esse potencial fosse relativístico, isso aqui daria uma equação cúbica, é um pouquinho chato de resolver. Mas, né, por sorte, aí, o potencial é 1 sobre R, então vai ser uma equação do segundo grau, vai resolver por Bhaskara. Tá? Okay? Bom, então cheguei nessa equação aqui, isso aqui é geral, tá? Enquanto aqui eu não coloquei o potencial, já ponho o potencial colombiano. Certo? Então isso te determina R0, e você volta aqui nessa integral e você determina esse ângulo. Tá? E esse ângulo, como eu já falei, ele tem a ver com o ângulo de espalhamento θ. Assim, o ângulo de espalhamento, né, é o suplemento do dobro do Q0. Tá? Ou seja, é π menos 2 vezes aquela integral aqui de trás, ó, do Q0. Certo? Okay. Então, resolveu o problema, na verdade. Você me dá um V de R, mesmo que seja terrível de integrar aí, né? Okay? Dadas as constantes aí do movimento, por exemplo, a energia, você me dá a energia, me dá um momento angular, ou o B, tá? Certo? O parâmetro de impacto. Você me dá essas duas constantes aqui e o formato aí, né, como o potencial varia, né, a forma de R, o problema foi reduzido aí a uma integral. Certo? A gente fala isso dos tempos de Newton, ele foi reduzido a uma quadratura, tá? ou quadraturas quando você tem várias integrais. Tá bom? Legal. Então vamos agora usar essas duas expressões, né? Isso aqui te determina a distância, né, de maior aproximação, quão próximo aí a partícula alfa chega do núcleo, e o ângulo que ela é espalhado, que é isso que a gente mede, esse ângulo aí que é um mensurável, tá? É observável. Tá bom? Beleza, então se eu substituo aqui o teu potencial aqui colombiano, né, 1 sobre R, que até pode chamar isso aqui uma constante alfa, sei lá, né, tá? Então 1 sobre R aqui, ó, se eu substituo, né, 1 sobre R, vai simplificar aqui, ó, vai ficar
R0 ao quadrado menos B ao quadrado. R0 ao quadrado com R0 embaixo vai ficar R0 à primeira. Então isso aqui é Bhaskara. Sim. A distância é sempre positiva. Ah, vai ter duas saídas aqui, mais ou menos. Sim. Só que ó, isso aqui é maior que 1, hein? Certo? Então, se você puser o menos aqui, essa distância dá negativa. A matemática é ok, mas a física é mais aqui. Essa raiz tem que ser escolhida com sinal mais. Tá? Então, essa fórmula te determina aí a distância de maior aproximação. Né? Então, vai ser o limite aqui inferior dessa integral. Sim. E eu vou substituir na integral também o V, 1 sobre R aqui. Certo? Faço a distributiva aqui depois. Né? Aqui por enquanto eu vou deixar dessa forma. Essa integral é resolvível, né? Certo? Mas facilita muito, né? Você consegue achar ela em forma fechada, tá? Mas facilita muito você mudar a variável. 1 sobre R aqui, né? Inverso da distância radial, fica mais fácil. Então, vou trocar 1 sobre R? Sim, então eu preciso achar os diferenciais. dx aqui vai ser, isso é R é menos 1, então deriva. Vai cair menos 1, R a menos 2. Não, eu quero dr, então isola o dr. Passa-se menos R ao quadrado para o outro lado, mas R é 1 sobre x também. Então dr é menos dx sobre x ao quadrado. Eu vou substituir isto aqui, né? Certo? Ok? Então eu substituir o dr aqui, ó, menos dx sobre x ao quadrado, substituir aqui em cima. Certo? Todo lugar que aparece R, eu vou inverter aí, vou fazer 1 sobre x. Então aqui ficaria 1 sobre x ao quadrado, aqui x, certo? Lógico, o limite de integração também, né? Sim. Quando R vai a infinito, o x vai a zero, certo? Então esse limite superior aqui vai ser zero. E quando R vai a R0, isso aqui vai me dar o que eu vou chamar de x0, certo? x0 é 1 sobre R0, tá? Ok? Então o limite superior é zero. Aqui vai ficar x0. Isso ficou, bom, o x veio parar em cima, 1 sobre o x quadrado, x aqui. Eu só vou simplesmente, bom, menos com menos aqui vai dar mais, esse x quadrado que vai cortar com esse x em cima, vai sobrar um x aqui embaixo, eu vou enfiar ele dentro da raiz, então vai ficar com x ao quadrado, corta, dá 1, né? 1 vezes esse colchete, certo? E x quadrado aqui vai bater no b ao quadrado, vai ficar b ao quadrado de x quadrado. Tá bom. E essa integral que você pode consultar numa tabelinha, certo? Isso aqui é simplesmente você tem uma forma quadrática, né, na raiz aqui embaixo. Certo? Okay. Ou você pode fazer completando o quadrado aqui. Sim? Você completa o quadrado, você percebe que isso aqui é um arco cosseno ou um arco seno, aqui é questão de luz. Né? Arco seno e arco cosseno, pi sobre 2 de diferença. Sim? Eu vou já pegar como um arco cosseno, que já está certinho aqui. Essa integral aqui tem o que eu chamei de alfa menos b ao quadrado. Tá? Gama, desculpa. Okay? Então aqui vai ficar menos b ao quadrado, vai ficar 1 sobre b. Sim? O beta, essa constante aqui, ó, né? A carga aí do núcleo vezes a carga da partícula alfa sobre a energia da partícula alfa, né? E esse alfa é 1. Sim? Então, simplesmente substituindo isso, vai ficar 1 sobre b, né? Então vai cortar esse b, vai ficar 2 aqui já, certo? Arco cosseno de, então, essa constante aqui é negativa. 2 gama também vai dar menos 2b ao quadrado. Esse menos vai cancelar esses menos aqui. E aqui embaixo vai ficar essa constante ao quadrado, menos 4 alfa, então 1 vezes menos b ao quadrado vai ficar mais 4b ao quadrado. Está aqui, ó. Então, mais 4b ao quadrado, a constante ao quadrado. Aqui em cima ficou positivo, o b já cortou, certo? Eu só preciso, então, já integrei, né? Eu só preciso substituir os limites de integração. Então, quando x é zero, simplesmente fico com uma constante aqui em cima, constante ao quadrado, 4b ao quadrado. Essa constante eu posso fatorar aqui da raiz, fica 1,
mais o inverso dessa constante aqui. Sim. E quando eu substituo x0 aqui, isso não é um milagre não, tá? Esse termo inteiro aqui dá 1. Você vai fazer isso no exercício 3 aí da lista. Tá? Mostra que isso aqui, esse termo do arco cosseno aqui para x0 é igual a 1. Arco cosseno de 1 é 0, né? Quando o ângulo é igual a 1, para que ângulo cosseno é igual a 1 é 0, então esse termo inteiro morreu. Tá? Só sobrou. Então o ângulo de espalhamento é π mais 2 vezes o arco cosseno desse monstrinho aqui. Tá? Mas eu posso melhorar isso aqui. Ó. Jogo o π para lá, tomo o cosseno dos dois lados, então o cosseno de θ, né, divide por 2 aqui, de θ sobre 2 menos π sobre 2, que é na verdade seno, né, se você abrir aqui, cossa, troca o sinal, sem saber porquê, né? Então, cosseno de θ sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Troca o sinal, mais seno de θ sobre 2 mais seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, fica seno de θ sobre 2, que fica mais fácil de trabalhar assim. Isso é igual ao argumento aqui, 1 sobre raiz quadrada. Tá? Esse seno é o inverso da cossecante. Então, portanto, eu achei que a cossecante aqui é igual a essa raiz quadrada. Melhor, então eleva ao quadrado. A cossecante ao quadrado é 1 mais esse termo. Só que você lembra que cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Então, portanto, isso aqui é cotangente ao quadrado. E, portanto, a raiz quadrada disso é cotangente. Certo? E, finalmente, né, chegou na fórmula, eu vou isolar esse B, passa essas constantes para o outro lado aqui. Chegou na fórmula que eu queria. O último exercício eu vou usar essa fórmula. Né, quarto exercício da lista. Então, o parâmetro de impacto como função do ângulo, tá? Okay? Então, o parâmetro de impacto, que é a distância, né, em relação ao o braço aqui, em relação ao núcleo, né? Tá aqui o núcleo. Então, aonde que você arremessou a partícula alfa, você não consegue medir isso diretamente, certo? Isso são grandezas microscópicas, tá? Mas o ângulo onde isto aqui foi espalhado em relação ao núcleo, em relação ao eixo Z aqui, a que ângulo que isso aqui foi espalhado, θ, você consegue medir. Então é isso que o Geiger, né, o contador Geiger, está fazendo ali. Né? Foi isso que o Geiger e o Marsden fizeram ali para o Rutherford. Certo? Ok? Então, o ângulo de espalhamento é mensurável, mas o B não. Tá? Ok? Legal. Agora vamos só esse é o resultado aí do final dessa aula. Né? Então, depois eu vou usar isso para mostrar como eu conto essas partículas, que na verdade isso aqui vai me dar a seção de choque aí de Rutherford. Né? É isso que é mensurável mesmo. Sim. Mas como é que isso aqui varia? Vamos ver se isso aqui está de acordo com o que a gente espera de um campo coulombiano, uma interação eletromagnética, e no caso eletrostática, né? Certo? Okay. Então, fixa o B, então, né? Pense em uma partícula só, na verdade isso é um feixe com trocentas partículas, mas pense em uma partícula só. Se eu fixar esse B e fixar, por exemplo, a energia, ou seja, a velocidade com que essa partícula alfa chega aqui, né? E a carga da partícula alfa, né? Ou seja, eu estou fixando, né, o Z igual a 2 para a partícula alfa, a energia com que ela vem, o B, o ângulo vai ser maior quanto mais intenso for a repulsão coulombiana aqui, certo? Quanto mais cargas positivas eu tiver aqui, quanto mais prótons, na verdade, né? É isso que eles observaram. Quanto maior for o teu número atômico, esse Z, maior vai ser o espalhamento, certo? Ok? Você consegue ver isso. Volta aqui para trás, talvez seja mais visível aqui. Ó, né? Cotangente é 1 sobre tangente. Sim? Pelo menos para ângulos pequenos, o θ vai ser proporcional ao Z aqui. Ó. Então, 1 sobre tangente, ou seja, o θ é proporcional ao Z, o resto está mantido fixo. Certo? Okay? Isso é esperado num potencial coulombiano. Certo? Quanto mais intenso esse potencial, mais essas partículas vão, né, virando aqui, vão abrindo aí, né, o teu ângulo de desvio, o ângulo de espalhamento, certo? Okay?
Uma outra possibilidade, por exemplo, fixa, né, a carga do núcleo, a carga da partícula, né, que está sendo arremessada, a alfa, por exemplo. Certo? E o parâmetro de impacto de novo. Tá? Se ela tiver menor energia, ou seja, ela ser lançada com uma velocidade mais baixa, ele vai acabar passando mais tempo aqui interagindo com o núcleo. Certo? Então, mesmo que tenha, né, uma baixa energia, ele acaba, né, virando aqui, porque ele passa muito tempo na região onde o potencial é mais intenso, tá? Okay? Mais próximo do núcleo. Sim? Então isso é esperado também. Essas três condições aqui são para tetas maiores, né, para desvios maiores. Certo? Se você aumentar a energia, por outro lado, né, ela passa mais rápido, então ela tem um desvio menor. Sim? Okay. Tudo bem? E finalmente, aí, né, fixadas as cargas aí, e a energia, né, dependendo do parâmetro de impacto, você desvia menos, né, ou desvia mais. Sim? Se essa colisão for mais frontal, ou seja, B igual, né, a zero, se você bater de frente com o teu núcleo aí, né, esse ângulo é monstruoso. Sim? Se esse B for bem distante, praticamente não tem desvio nenhum. Tá? Okay? O que isso significa? Você está vendo uma força aí, né, colombiana maior à medida que você diminui nesse braço, né, essa distância aí em relação ao núcleo. Tá bom? Então essa equação aqui, ela descreve muito bem o que a gente espera do espalhamento de Rutherford, um espalhamento por um potencial colombiano. Tá claro? Bom, eu acho que com o que a gente tem aí dá para fazer esses 4 exercíciozinhos. Eu pretendo pôr 4 exercícios toda semana para você fazer. Tá? Então faça a mão, escaneie, ponha num PDF aí e manda para mim por e-mail para eu dar um conceito aí, A, B, C, etc. Tá bom? Ok? Então você tem até domingo, boa sorte. É isso aí. Tchau, tchau.